Chegamos para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje trago para vocês essa bolsa, conhecida como bolsa baguete. Depois de muitos pedidos, ela é linda, olha só, muito fofinha. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, olha a parte do zíper. Lindinha, é aquele modelo de bolsa de ombro, mas eu coloquei aqui o regulador, né, para a cliente poder regular aí de acordo com a necessidade dela, tá bom? Quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrita. Clica aqui embaixo no sininho, ativa todas as notificações, assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa, você vai receber aí um aviso, uma notificação do YouTube, tá bom? Então é o seguinte, gente, primeira coisa, o molde, né? Temos o molde da nossa aula de hoje, olha só. São duas páginas. Para quem está no grupo do Telegram, já recebeu ontem o arquivo dos moldes. Para quem ainda não está no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do YouTube. E para você que está assistindo no Instagram, o link está no meu perfil do Instagram, tá? Clica lá que dá para vocês entrarem no grupo do Telegram. Quem não está no grupo do Telegram, tem como baixar o molde também aqui na descrição do YouTube. Tem o link aqui abaixo, abre a descrição, tem o link para vocês baixarem o molde, tá bom? Então, sobre o molde, bem explicadinho. Você vai baixar o molde e vai fazer a impressão do molde na configuração padrão ou tamanho real, tá bom? Se você for mandar imprimir em alguma papelaria, gráfica, lan house, qualquer lugar assim que não seja na sua casa, que não for você que vai imprimir, deixe essa informação sobre a configuração, que é muito importante, tá? Configuração padrão ou tamanho real, tá bom? Essa é a configuração, então, para poder sair nas medidas certinhas. Fez a impressão do molde? Você vai pegar uma fita métrica ou uma régua, vai conferir, porque aqui no molde tem todas as medidas, tá? Olha só. Todas as medidas, então, você vai imprimir e conferir as medidas se tá de acordo, tá bom? E aí a gente vai recortar o nosso molde. Não precisa deixar nenhuma margem de costura. Você vai recortar em cima do risco preto, tá? Aqui, gente, nessa parte do corpo da bolsinha, vocês vão recortar assim, ó, tá? Esse pontilhado aqui é só para dizer qual que é a medida dessa pontinha a essa ponta, tá? Mas o corte é aqui, tá bom? Pra ela ficar com esse detalhe, certo? E aqui, gente, nessa outra página, nós temos a parte do fole. Tem a parte 1 e a parte 2, porque não coube ele todo em uma folha só. Então, eu vou recortar essa parte do fole, só para mostrar para vocês como que vocês vão fazer a junção. Vocês já estão, quem assiste aí as minhas aulas, né, já está acostumada. Já está acostumada que é só fazer a união da parte 1 com a parte 2. Mas eu vou mostrar aqui para quem é nova, né, quem está aí assistindo a aula pela primeira vez, ou para quem ainda não fez nenhuma aula minha com molde, para poder entender como que faz essa junção, né? Então, assim, gente, fiquei com duas partes. Exatamente onde tem a setinha, em um dos moldes, que é na parte 1, vai ter aqui uma setinha escrito unir com parte 2. Vocês vão unir aonde tem a mesma medida, que é 7,8, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque em um dos ladinhos é 7,8 e no outro é 5,5. Ele é mais estreito. Então, se for, não encaixa, tá? Então, tem que ser aqui onde a medida bate. Sempre quando tem um molde meu que é para unir partes, vocês vão só encostar uma parte na outra, tá vendo? Encostei, vou colocar uma fita aqui. Você não pode sobrepor. O que é sobrepor? É você pegar e, ó, sobrepor. Porque se você faz isso, você está diminuindo o molde. E se você diminuir, a peça, o resultado final não vai dar certo. Então, é só encostou uma parte na outra. Você vai pegar aí uma fita adesiva, algo assim. E aí você uniu aqui, ó. Tá? Então aí ele fica assim, ó.
Ele fica mais estreito mesmo nas duas laterais, tá bom? É desse jeito mesmo o desenho. Observem. Então é isso, o molde são essas duas partes. O corpo você vai recortar, não precisa unir nem nada, é só recortar. Se atentar aqui nessa parte arredondada que eu falei, você vai cortar aqui, ó. Deixa eu cortar para mostrar. Essa parte pontilhada, vocês vão dispensar, tá? Vocês cortam onde o risco é contínuo, sem pontilhado. Vamos cortar só essa parte aqui, ó. Ó. Tá bom? Então, essa parte ela tem que ficar assim, ó, arredondada. Pra dentro. Certo? Então, tendo aqui os seus moldes prontinhos para usá-los, vamos aos materiais que a gente vai precisar, tá bom? Então, aqui, primeiro, o molde do corpo, que é essa parte aqui, vocês vão cortar 2 vezes no tecido principal, que eu escolhi, eu não, né? As meninas do Instagram votaram e chegamos aí à escolha dessa estampa, tá? Se você me acompanha nos stories do Instagram, você vai ver que, você vai dizer aí que lembra, né, quando eu fiquei na dúvida entre a folhagem e esse aqui, esse rosa de margarida, tá? Ó, a folhagem e o rosa de margarida, eu tinha ficado na dúvida desses dois. E aí coloquei uma enquete nos stories do Instagram e as meninas lá votaram, deixei bem claro lá, a estampa que tiver maior votação vai ser a que eu vou fazer na live, tá? E aí, a escolhida, né, que muita gente votou, foi essa daqui, é uma estampa tricoline digital de folhagem, tá? Então, o molde do corpo vocês vão cortar 2 vezes na estampa principal, que é que vai ficar do lado de fora. 2 vezes na estampa do forro, que eu tô usando aqui um poá bem clarinho, ele é um off com bolinhas brancas, esse eu vou usar de forro. E também 2 vezes na manta, eu tô usando a manta R2, tá? O que eu fiz aqui para adiantar? As 2 partes principais, que é o tecido que vai ficar do lado de fora, já coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta, tá? Ó. Então, essa é a parte do corpo. Esses são os materiais que nós vamos precisar para a parte do corpo. E agora aqui é a parte do fole. O fole é uma vez, não confundam, tá, gente? Porque o corpo é 2 vezes de cada. O fole é uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Aqui, para adiantar, coloquei o tecido principal sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários, tá bom? Elaine, quero comprar uma máquina industrial, igual a sua, mande de quem comprar. O meu parceiro de máquinas é o Maurício Armindo, da Costura e Bordados, tá? Excelente atendimento, a gente tem uma parceria já há 5 anos, então dá uma olhadinha no Instagram deles, no site, e aí você vai ver lá todas as máquinas Jack disponível. Comprando na Costura e Bordados qualquer máquina, não precisa ser exatamente igual a minha, pode ser qualquer uma, doméstica, bordadeira, industrial, dizendo que foi minha indicação ali no Rogério, você ganha 5 dos meus projetos de aulas pagas, tá? Falando aqui também com a Rita, eu só não parei antes para responder o comentário da Rita, para não tirar o foco aqui da explicação. Rita, depois eu converso com você, tá? Se você ficar comentando na live sobre a sua compra, eu não tenho como ter acesso agora aos dados, não vou conseguir te atender, te responder em live, não tem como eu fazer atendimento em live. Então, se você puder aguardar, eu agradeço, tá? Então, voltando aqui à explicação dos materiais, tá? Vamos precisar também de 30 centímetros de zíper. 30 centímetros de zíper. Eu estou usando zíper número 5. Eu sempre uso nas minhas lives, nas minhas peças, zíper número 5. Eu escolhi essa cor caque, né? Marrom claro. Para poder fazer a combinação. Vamos precisar de um cursor. Aqui, agora para as alças. Eu vou precisar aqui, ó,
dessa parte dobradinha, ela tem a medida de 10 centímetros por 9, tá bom? No sentido de 10 centímetros é onde eu faço a dobra. Dobra ao meio, com o ferro quente você passa o ferro, ou então você vem com a unha e vinca aqui, tá bom? Abriu. Dobra as duas pontinhas encontrando aqui e dobra mais uma vez. Passa o ferro, tá? Então, essa é a parte, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, é esse tirante aqui onde a gente vai enganchar a ferragem, tá? Essa tirinha que eu passei pra vocês agora. E a alça? Eu tenho aqui, gente, 85 centímetros de alça, tá? 85 centímetros de alça, tô usando a alça de 30 milímetros, que ela tem 3 centímetros de largura. E as ferragens que nós vamos precisar é um regulador e uma meia argola. Se você tiver aí na sua casa o quadro, que ele é a mesma coisa que o regulador, só que sem esse ferrinho, pode usá-lo também, tá? Fica a critério de vocês. A única coisa que vocês têm que se atentar é a mesma largura que tiver a sua alça, também tem que ter a sua ferragem. Se a alça for de 30 milímetros, a ferragem de 30. Se a alça for de 20, a ferragem tem que ser de 20. Deu para entender, né? E tem que acompanhar. Quem não quiser usar regulador, verdade, que a gente fala sobre isso, não precisa. Aí você pode, inclusive, até fazer a alça com 80 centímetros, ao invés de 85. Porque quando a gente coloca regulador, ela tem essa passada da volta aqui, né? Entendeu? Se você for fazer sem regulador, 80 centímetros eu acho ótimo, porque não vai ter isso aqui, não, e aí não vai ter aqui essa passada, a dobra, tá? E você pode fazer, quem quiser pode fazer sem regulador, só colocar a alça mesmo, com a medida de 80 centímetros. Tem muita gente que faz essa bolsa dessa forma, sem regulador. Eu resolvi colocar regulador, né, pra ficar bem completinho, mas fica a critério de vocês, tá bom? Os kits de materiais temos no site, olha só, no kit vai o tecido principal, digital, tecido de forro, tamanho 50 centímetros por 75 centímetros, os dois tecidos, cada um deles. A manta, ela tem 30 centímetros por 75 centímetros, é o suficiente para cortar o que precisa para a bolsa, tá? 30 centímetros de zíper, 85 centímetros de alça, aqui 1,5 m de viés, que é pra gente fazer o acabamento interno, e a ferragem, um cursor, um regulador e uma meia argola, tá? Esse é o kit de materiais. E junto do pacotinho vai o molde do corpo e do folho. O molde da peça vai impresso aqui dobradinho no pacotinho, tá? Tem esse aqui de folhagem, que é o que eu vou fazer aqui na live hoje. Tem o de rosas, né, o floral lindo, que é a bolsinha que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, tá bom? Tem a terceira opção, que eu tava na dúvida se eu usava esse daqui, que é o de margaridas, fundo rosa, toda a combinação rosinha, tá? A alça eu coloquei um rosa antigo, pra ficar mais fechado, não ficar tudo muito bebezinho, né? E a quarta opção é esse tecido que a gente ama, que é o floral batik, tá? Como que faz para comprar o seu kit de materiais? Acesse o site www.alinerogerio.com.br. O link tá aqui na descrição do vídeo no YouTube. Vamos começar aqui a explicação. A gente vai começar, eu vou preparar a alça primeiro, tá? Ok? Já deixar ela separadinha. Aqui, gente, essa parte do tecidinho dobrado, a gente vai passar uma costurinha de cá e uma de cá, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Então, olha só. Passei a costura, vou pegar a meia argola ou quadro, o que você for usar. Coloco aqui e junto as duas pontinhas. Diminua a velocidade. Então, aqui. Olha só. Ai, Deus, desculpa, gente. Ficou assim. Vou pegar aqui a minha alça. Deixa eu ver se eu queimei. Não queimei. Agora eu esquerdo. Ah, tá lá do lado. Ó, pega o regulador, isso que a gente ensina em várias aulas. Vai colocar pontinha. Ó, pontinha da alça de um lado do regulador. O regulador tem um ferrinho aqui, né? E ela sai do outro, tá? Vai ficar assim, ó.
A gente puxa mais ou menos uns 30 centímetros, olha só. Aí aqui, nós vamos colocar a meia argola e deixar ela solta aqui, ó, tá? Aqui no regulador, eu vou dar uma folga, que é pra poder fazer a passada. Ficamos assim, ó, tá? Essa pontinha aqui da alça aqui que eu vou fazer com a meia argola soltinha aqui, é desse jeito mesmo. Aqui, ó, tem o ferrinho, né? O que eu vou fazer? Eu vou vir com essa pontinha, vou entrar do lado de cada ferrinho e volto pra cima pelo outro lado, ó. Entrou de um lado, por isso eu dou essa folga aqui, pra mim conseguir fazer a voltinha pra cima e voltou. Ó. Ficou assim. Essa pontinha, ela não pode ficar solta aqui. Essa ponta aqui. Então, a gente precisa costurar ela aqui. A gente vai costurar só nessa parte, não é nas duas juntas. Se você costurar nas duas juntas, o regulador não funciona. Eu vou dar uma cortadinha aqui, ó, que já tá desfiando. Eu esqueci de selar com o isqueiro. Então, eu vou fazer uma dobrinha nessa pontinha. Encostou aqui. Vou passar uma costura. Retrocesso. Olha só. Tá? Então, na parte da alça, é isso. Tá bom? Vou deixar aqui no cantinho, que eu vou usar daqui a pouco. Agora, a gente vai pegar o zíper. Eu vou destacar ele, a gente vai usar as duas partezinhas do zíper separado, tá? Vou pegar aqui as duas partes principais que tá estruturado na manta. E o zíper nós vamos colocar nessa parte arredondadinha aqui, ó. Tá bom? Dentinho do zíper de frente pra estampa. Aqui primeiro eu vou passar uma costura pra segurar. Como aqui a gente tem uma parte arredondada, então eu passo primeiro uma costura bem na beiradinha do zíper com a beiradinha do material. Com calcador de uso geral mesmo, ainda não coloquei o calcador de zíper, tá? Então, olha só, passei a primeira costura, vou vir aqui no outro também fazer a mesma coisa, pra depois colocar o calcador de zíper e já vim fazendo a costura. Então, aqui nesse outro aqui, ó, também costura bem na beiradinha do zíper com a beiradinha do material, tá? Agora sim, eu vou colocar o calcador de zíper. E aí, essa próxima costura que eu vou fazer vai ser aqui, ó, rente ao dentinho do zíper, tá? Então, ficou duas costuras. Dessa forma, sempre quando é em partes arredondadas, quando você vai costurar zíper, eu gosto de passar essas duas costuras, porque aí fica o zíper bem certinho, bem sentadinho, tá? Aqui a mesma coisa, vou fazer no outro. Gente, não tô conseguindo ver todos os comentários. Eu bati o olho aqui nos comentários, já vi alguém perguntando do molde. O link para baixar o molde tá na descrição e também está no grupo do Telegram, tá? Outra pergunta, o vídeo vai ficar gravado aqui no YouTube? Vai. Vou pegar aqui, ó, o direito do meu forro e colocar de frente, ó. Estampa de frente com estampa e aqui passa a costura. Qual que é o modelo da minha máquina? O modelo da minha máquina é Jack A5E. Passei em um, vou fazer a mesma coisa no outro. Direito do forro de frente. Passa a costura aqui. Ainda com calcador de zíper, tá? Feito isso, a gente vai virar, ó, forro pra trás. Se você quiser ir no ferro de passar o ferro, esse for ficar bem certinho aqui, porque como a parte é curva, ele fica voltando assim, tá? Aumento do comprimento
Coloca a largura do ponto aí lá no 4, pra fazer um pesponto bonitinho. E vamos passar uma costura aqui. Sempre puxando o forro. Ó. Então, ficou assim. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Forro pra trás. Sempre puxando o forro aqui, ó, quando você vai rebater a costura. Então, as duas partezinhas, ó, prontinhas. Não vou usar mais o calcador de zíper, então posso tirá-lo. Agora, antes de colocar o cursor, gente, o que a gente vai fazer? Esse forro aqui não ajuda se ele ficar solto, tá? Então, nós vamos passar uma costurinha bem na beiradinha para segurar o forro no principal. Isso eu vou fazer com as duas, tá? Então, passar uma costurinha é na beiradinha, não é pé de máquina, tá, gente? Bem na beiradinha aqui, para manter aqui tudo nos conformes organizados. Então, aqui, ó, pra vocês entenderem, não costurei dentinho do zíper, costurei só tecido, tá? Esse aqui teve uma sobra do forro, eu vou cortar. Então, pronto, ó. Os dois prontinhos. Agora sim a gente vai colocar o cursor. Deixa eu pegar ele aqui. O que a gente vai fazer, ó? Alinhando bem certinho aqui, ó. Material com material. Não pode ficar assim. Conseguem ver? E nem assim. Tem que ficar bem alinhadinho. Tá bom? Esse lado ficou muito grande, então vou cortar um pouquinho. E desse aqui, o jeito que eu sempre explico pra vocês pra colocar cursor. Corta um pouquinho o dentinho do zíper, alinhou. A gente vai colocar aqui, ó. Percebe que os meus braços estão segurando a peça pra ela não sair do lugar. Aí você coloca o cursor já de início, você vê se realmente ficou certinho. Aqui material com material, tá? O cursor a gente vai puxar ele até o final, tirar e colocar de novo, para que a gente consiga trabalhar com o zíper fechado dos dois lados, tá? Ficou paradinho aqui. Como essa parte é curva, gente, ele fica assim mesmo, ó. Quando a gente fecha, ele fica certinho, tá? Quando a gente abre, ele fica assim, ó. Tá bom? Agora, vamos pegar a alça. Nós já preparamos ela. Essa partezinha de cá, a gente coloca aqui, ó. Estica bem aqui. Vai colocar exatamente em cima do zíper, tá? Vem, passa a costura. Escapuliu. Então, costurei. Ó, aqui pra vocês entenderem qual que é o sentido, a posição que você tem que colocar a ferragem. Quem assistiu meus stories viu que eu fiz a minha primeira bolsa dessa errado. Porque eu costurei assim. E aí o resultado final não ficou do jeito que eu queria. Então, a posição é exatamente essa. Foca aí pra você não colocar a alça errado, tá? Fez isso, aqui, ó, vem
com a alça esticadinha, para não ficar torcida. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Abre bem aqui, coloca a pontinha da alça bem em cima do zíper e vamos... Fechou, tá? Agora, a gente precisa marcar o meio de tudo para poder colocar o fole. Então, a gente dobra aqui, ó, curvinha com curvinha. Vem aqui, eu vou fazer um pique pititico, tá, gente? Pititico. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Dobrou. Curvinha com curvinha. Dei um pique. Vou pegar aqui, ó, o meu material do fole, o principal que tá com a manta. Vou juntar pontinha com pontinha. E fazer o pique, tá? Antes da gente costurar, gente, nós vamos medir. Esse fole, ele foi desenhadinho para bater certinho, 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 tá? Para que fique bem certinho. Não deixei sobra, igual eu costumo fazer quando é bolsa com fole e tal. Essa aqui, voltando aqui pra aula. Marquei aqui o meio, como eu tava falando, a gente vai medir. Por quê? Sempre falo pra vocês, né? A margem de costura, né? Um pé de máquina diferente, pode dar uma diferença, tá? Então, a gente vai pegar prendedor. Eu vou até ativar aqui, ó. Vou ativar os comentários do Instagram pra elas falarem. O comentário do Instagram está ativado. Por favor, quem tá assistindo no Instagram, pode dar um retorno se a imagem tá boa ou se tá dando algum BO aí, eu não tô vendo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Coloco aqui exatamente onde eu tenho que costurar, só que eu não vou costurar ainda, tá? É só pra gente medir, porque depois que costurou as duas pontinhas, aí não tem... Aí só desmanchando, né, um pouco a beiradinha, tá? Então, como se eu já fosse costurar, mas não vamos costurar. Meninas do Instagram retornando, que a imagem tá ótima, tá boa, tudo bem. É só limitada, né, gente? Só é mais estreita. Aqui eu vou pegar o pique do fole com o pique do corpo. Ó. No Instagram, às vezes essa parte aqui, ó, onde eu tô mexendo a mão, quem tá no YouTube tá vendo. No Instagram elas não veem essa parte aqui, porque a posição da tela, né? Então aqui eu vou colocar prendedor em toda a volta, aí vocês fazem isso, ó, aqui é pra encaixar certinho, tá vendo? Ui! Ó. Tem que encaixar certinho, do jeito que tá batendo aqui. Eu tô falando e aqui bem uma curvinha. Desse lado aqui. Pra quê? Pra ter certeza que não vai sobrar nada, que depois que costurou, já é Elvis. Ó, então ela tem que casar certinho, tá? Do outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa. Aqui, gente, como de um lado deu certinho, o outro também vai dar, tá? Porque tá tudo do mesmo tamanho, tudo redondinho. Então, vocês têm que medir, tá? Agora eu vou tirar só esses prendedores em volta. O do fole eu já vou deixar. Aqui eu já deixo, ó, tá? Então, ressaltando. Beiradinha do fole fica bem em cima da alça e do zíper. Vem e coloca aqui, prendedor, tá? Ó, do outro lado, a mesma coisa. Vou tirar pra vocês verem, ó. Então, beiradinha do fole em cima da alcinha e do zíper. Estampa de frente com estampa. E aqui a gente vai passar uma costura, ó. De cá e de cá. Retrocesso, costurinha, retrocesso. Venho do outro lado. Vou cortar esse rabicózão de zíper que ficou, né? Enorme. Retrocesso, costurinha e retrocesso. Aqui eu vou cortar um pouco esse zíper aqui, as duas pontinhas. Aí, agora a gente tem o forro do fole, tá bom? O forro a gente vai colocar ele do lado avesso. Ó,
direito, de frente com direito, também beiradinha na beiradinha, em cima do zíper, passa a costura. Vem aqui do outro lado, pontinha em cima do zíper. Passou a costura. Agora eu viro isso aqui. Ó. Tá? Porque aqui, esse forro do fole tá solto. Então, eu vou passar uma costura em toda a beiradinha do fole pra ficar forro grudadinho no fole. Pra gente fechar nossa bolsa. E é uma peça rapidinha de fazer, hein? Gente, eu tenho novidade. Novidade. Não contei pra ninguém ainda, não contei nem nos stories. Mas é um trem bonito demais. Eu só postei alguns spoilers, né? Que eu tava fazendo alguma coisa, maternidade. Quem acompanha os stories aí? Abri enquete pra saber qual tecido que eu ia usar, de frozinho, de bichinho, parari, parará. Alguém imagina o que eu tava fazendo? Ontem eu fiquei até a noite costurando, pra terminar, tá? Não pode forrar o fole antes, porque se você... Aí aqui não fica embutido, tá vendo? Tem que ser nessa sequência que eu passei, porque senão aqui não vai ficar embutido desse jeitinho aqui, ó. Tá bom? Essa pergunta foi do Instagram. O que será que a dona Aline estava aprontando, hein? Palpites? Palpites? Palpites. A Rose também falou, não seria melhor ter colocado o forro antes? Então, tá aí a explicação que eu acabei de falar, tá? Para que fique embutido, eu coloquei nessa sequência. Agora, se vocês quiserem colocar antes, vocês vão ter que colocar um viés aqui. E eu acho que fica grosso. Então, por isso, eu resolvi fazer embutido, tá? O viés a gente vai fazer toda a volta da bolsa por dentro. Mas nessa parte onde tem zíper e alça, eu achei que ia ficar grosseiro, grosso mesmo, pesado para costurar. Então, fizemos assim, tá? Aline, qual máquina é essa? Essa máquina que eu estou usando é a Jack A5E. Toda hora eu tenho que olhar para ela, porque eu ainda não decorei. Tá? Aline, se eu quiser, posso colocar mais estruturador na bolsa, além de manta? Fique à vontade, se você quiser, pode sim. Eu não vejo necessidade, porque não é uma bolsa grande, eu achei que ficou bom com a manta R2. Mas se você quiser, pode agregar aí um TNT 120. Tá? Fica muito bom. Junto com a manta. Então pronto, forrinho costuradinho. Agora a gente vai fechar a bolsa, ó. Presta atenção na alça, que ela tem que ficar pra dentro aqui. Essa dona Maria aqui, ó, fica quieta aqui. Agora a gente vai centralizar o pique do fole com o pique do corpo. A gente sempre começa pelos piques, para distribuir por igual aqui, tá? Em máquina doméstica consegue fazer? Depende da máquina. Eu sou sincera, gente, falar a verdade. Então eu vou falar assim, consegue. Eu já sempre falei pra vocês, já expliquei várias vezes. Máquina doméstica existe um mundo infinito de modelos. Não é verdade? Tem vários tipos, tem várias marcas. Cada marca, cada modelo de máquina doméstica traz um tipo de motor, um tipo de potência. Entendeu? Então, assim, eu sempre digo pra vocês, a melhor forma é você testar. Como que você vai testar? Você vai colocar 2 camadas de tecido, 2 camadas de manta, uma em cima da outra, e costura. Se você ver que for de boa, vai ser de boa. Coloca junto um zíper aí de comprido. Eu vou fazer um vídeo, porque eu comprei uma máquina doméstica, não sei se vocês viram. Vou fazer um vídeo de como fazer os testes, tá? Porque eu não, mesmo você me falando o modelo, mesmo você falando assim, a Fátima tá perguntando, né? Mesmo você falando assim, a Fátima me fala, olha, a minha máquina é a Singer Pro. Olha, a minha máquina é Brother Paraná. Já nome tal. Eugene. Eu não conheço todos os modelos. E outra, mesmo se eu conhecesse todos os modelos, eu preciso saber qual é o estado da máquina. Quanto tempo ela tem de uso, se ela está bem lubrificada, se ela está bem limpinha, se ela está revisada, se as peças estão funcionando perfeitamente, tá? Então, eu não posso vir aqui e falar, dá para costurar em máquina doméstica, ponto. E aí, depois você vai costurar, não vai dar.
Aí vocês vão falar, nossa, a Aline falou pra mim que dava, e agora? O que eu posso dizer é, se você tiver com a sua máquina bem revisada, limpinha, lubrificada, sem sujeirinha dentro da caixa de bobina, e fizer esse teste que eu tô falando pra vocês, 2 camadas de tecido, 2 camadas de manta, coloca um pedaço de zíper de comprida assim, ó, e costura, e ela costurar, vai dar certo, entendeu? Aqui agora eu vou fazer o outro lado, ó, pique com pique e colocar prendedor em toda a volta, tá? Essa semana ainda eu vou fazer um vídeo para postar de como fazer os testes. Vou pegar vários materiais diferentes que eu tenho aqui, tá? Vou pegar jeans, vou pegar sintético, vou pegar tecido, fazer camadas e mostrar como você tem que fazer o teste aí na sua casa com a sua máquina. Beleza? Porque assim, se eu falar assim, ó, na minha máquina doméstica dá pra fazer. Eu posso falar com total segurança porque a máquina é minha e eu testei. Aí eu já não consigo dizer com a sua, que você tem aí na sua casa. Porque precisa saber todo... Porque a máquina doméstica, gente, ela precisa de todo um cuidado, né? Manutenção regular, lubrificação, limpeza da caixa de bobina. Um pouco que você costura, ela já enche a caixa de bobina de pelinho. Quem tem máquina doméstica sabe que eu tô falando a verdade. Então, tudo isso tem que estar em dia, tá? Mas uma coisa eu posso dizer pra vocês. Isso eu posso dizer com total certeza. Dá pra fazer muita coisa em máquina doméstica. Eu tive uma Singer Brilhance. Foi a minha primeira máquina, uma máquina doméstica, que eu posso dizer pra vocês que não é das mais fortes que se tem no mercado. Ela é um pouco delicada e eu fazia bastante coisa nela, tá? Bastante coisa. Então, isso eu posso dizer com propriedade para vocês. Agora, eu não consigo dizer especificamente, essa peça você pode fazer em tal máquina, em tal máquina, tá bom? Acho que deu para entender, né? Eu prefiro ser sincera. Por enquanto, então, vamos terminar a nossa bolsa, tá? Aqui, gente, coloquei prendedor em toda a volta, tá? Bem encaixadinho. Deixa eu mostrar para vocês, ó, como é que fica aqui, ó. Tá bom? Ó. Só para vocês verem, tá? Aqui ficou embutido, ressaltando, para quem perguntou por que eu não costurei o forro junto, porque aqui, ó, fica mais discreto. Se eu fosse fechar com o viés aqui, eu acho que ia ficar grosseiro. Poderia até quebrar agulha, uma coisa assim, dependendo da máquina, tá? Então, ó. Vamos agora uma costura com um pé de máquina. A gente vai passar em toda a volta, dos dois lados. Eu vou... Diminuição do comprimento do ponto. Largura do ponto da minha máquina tá em 3,5, tá? Aqui a gente dá uma apertadinha para que a gente consiga ver onde nós estamos costurando. Eu esqueci de desativar os comentários do Instagram de novo. Mas acho que tá dando para vocês verem, né? Mais ou menos. E aqui então, ó, começou com um pé de máquina, a gente vai com um pé de máquina até o final. Retrocesso no começo e no final. Agora a gente vai colocar um viés em volta. Antes de colocar o viés, ó, eu recomendo que vocês façam o seguinte. Abram. E os dois cantinhos, de cá e de cá. E vira aqui, ó. Pra quê? Pra ver se tá tudo certinho nos cantinhos. Ó. Do outro lado também, tudo certinho. Porque se tiver alguma coisa pra corrigir, né? Você já vai lá e corrige. Esse lado meu, ele ficou muito na beiradinha. Vou passar outra costura aqui. Ó, tá vendo o comentário aí? A minha brother passou, sumiu o comentário na hora que eu ia ler. A minha brother, faço tudo, mas é uma luta travada. Ela é enjoada. Tá vendo, gente? Eu sei como é que você costurar na luta. E ela faz barulho, e ela quebra agulha. Mas vai, né? Ó, gente. Agora vamos pegar o viés. Vou usar o viés pronto. Falando nisso, gente, chegou no site reposição de viés, tá? Pra quem tava esperando. Ó. Não vou na Mega Artesanal, tá, gente? Recebi muitos convites dos meus parceiros, do Maurício Armindo, da Fabricarte, da Lamax. Eu recebi muitos convites pra estar lá no stand, né? Da aula. Falta de convite não teve.
mas esse ano eu não vou. Eu já expliquei em uma outra live por quê, né? Eu acho que a maioria já deve ter visto. Mas, quem sabe o ano que vem. Ó, estou dobrando meu viés, gosto de fazer essa dobrinha nele toda, tá? A pontinha, vou dobrar ela, ó. Dobrei a pontinha. Aqui eu vou encaixar e vou ir costurando em toda a volta. Se você quiser encher de prendedor aqui, no viés primeiro, pode, tá? Eu vou alargar a largura do ponto, não tem como, né? Eu vou aumentar a largura do ponto. Aumento do comprimento do ponto. Do comprimento do ponto. Porque é só uma costura de acabamentinho, né? Então a gente pode fazer o ponto mais larguinho para ir numa boa. E aqui eu vou encaixando então o viés em toda pegadinha. Pronto. Aline, para fazer essa bolsa no jeans, precisa estruturar? Se for aquele jeans estruturado e matelaçado, não precisa, tá? Ô, Simone, obrigada, linda. A Simone agora tá turbinada com máquina nova, né, Simone? Logo chega. Ó, vou virar viezinho, colocado, tudo certinho. O que você acha da máquina industrial Sansei? Não conheço pessoalmente, mas vejo outras professoras que usam ela. Diz que é boa, tá? Dizem que é boa. Eu não posso falar com, né, porque eu não conheço. Mas vejo muitas professoras que usam a Sansei. Ajeitando os cantinhos. Bem ajeitadinho. Principalmente aqui, ó, onde vai a alça, vocês ajeitam os dois cantinhos aqui. Então, mas aqui, aquele talento, né, ó. Vai apertando pra ela ficar o quê? Modeladinha. Vai no ferro de passar, passa o ferro. E que bonitinha. Olha, gente, como ficou linda. Olha, olha, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Valor de venda que eu deixo para vocês desta bolsa. Sempre vocês sabem, avaliando o valor que você paga no material na região que você mora, tá? Quando eu digo que é uma sugestão de valor de venda, deixo aí para vocês uma sugestão para vender de 70 a 90 reais, tá? Ficou linda, eu amei. Ó, combina com a minha blusa. Caberia carteira. Então é isso, pessoal. Obrigada. Agradeço a presença de todas vocês na aula de hoje. E a gente se encontra. Beijo pra vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.